Olá, eu sou Fabrício Romano, otorrinolaringologista, sou o atual presidente da Academia Brasileira de Rinologia e estou aqui a convite da Suprevida para falar um pouquinho sobre os cuidados respiratórios nesse tempo de pandemia de Covid-19. O Covid-19 ele é uma síndrome gripal, né? Só que causada por um vírus diferente do influenza, né? Que é o SARS-CoV-2, mas a gente tem uma série de outros vírus que também causam síndromes gripais. E o Covid-19 é uma síndrome gripal. Então, sim, os sintomas eles são muito semelhantes. E o grande problema é que as síndromes gripais você não tem um tratamento específico, né? Para o influenza, a gente tem o Tamiflu, né, que ajuda bastante, o oseltamivir, mas para a maioria das outras síndromes gripais você não tem uma medicação específica. Então, na maioria das vezes, o que a gente faz são tratamentos de suporte, né? Ou seja, antitérmicos, analgésicos, lavagem nasal, você pode usar um descongestionante, um expectorante e o monitoramento dos sinais do paciente para você ver se isso está evoluindo para alguma coisa mais grave. E com a Covid-19 não é diferente. Até o momento a gente não tem nenhuma medicação específica que você deva usar no início dos sintomas, que vai diminuir de alguma forma a gravidade. Então você deve agir como uma síndrome gripal normal, com esses cuidados. Se tiver febre, usar um analgésico, repouso. A gente recomenda muito a lavagem nasal com solução salina, porque isso facilita a saída de secreções, dá um certo alívio sintomático e é um procedimento que não tem nenhum efeito colateral. Mas lembrando que você pode estar transmitindo a doença com essa lavagem, então fazer num ambiente isolado, não do lado de outras pessoas, higienizar bem tanto o local quanto o device que você usar para lavar o nariz, é uma coisa super importante para diminuir o contágio. Em termos de medicação, normalmente o que a gente usa são sintomáticos. Uma coisa que ajuda muito quando o paciente está muito entupido, muito resfriado, são os corticoides tópicos, né? São sprays de corticoide. Só que logo no início da pandemia do Covid-19, a gente teve uma recomendação da OMS para evitar o uso dos corticoides sistêmicos, né? Sejam injetáveis ou por via oral. E a gente acabou extrapolando isso para um maior cuidado em relação ao corticoide tópico. Então, de uma maneira geral, nesse primeiro momento, para pacientes com síndrome gripal, a gente não está recomendando o uso do corticoide tópico. Agora, quando que a pessoa deve procurar um atendimento médico ou ir para um hospital? Né? Então, se ela está tendo aqueles sintomas de resfriado ou até de uma síndrome gripal leve, a maioria desses casos pode ser tratado em casa sem problemas. Mas tem alguns pontos que chamam a atenção que devem levantar preocupação maior. Por exemplo, uma febre muito alta, né, que persista por vários dias. Sinais de toxemia, ou seja, aquele paciente que começa a ficar sonolento, começa a ter um déficit de atenção, começa a ficar muito difícil de fazer as atividades normais, né? Então, sinais de toxemia são importantes. Uma tosse muito importante acompanhada de falta de ar. Então, a falta de ar talvez seja o principal motivo que leve as pessoas para o pronto-socorro ou para o hospital. Só que às vezes é difícil da pessoa perceber se ela está com falta de ar ou não, né? Uma das coisas que quem puder fazer é muito legal de ter um oxímetro em casa, que ela possa ir medindo a sua saturação de oxigênio, e se essa saturação começar a cair para menos que 95, 94, isso também é um sinal de atenção, mas a gente sabe que isso não é disponível para a maioria das pessoas. Então ficar atento principalmente a isso, febre, toxemia e a falta de ar, que é o mais importante de tudo.